Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista. Especialista em atendimento nutricional para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum. Soluções empresariais. Saúde sempre foi e sempre será um assunto importante. Em época de pandemia, ainda mais. Ter saúde e estar bem de saúde é tudo o que queremos. Ser saudável não representa simplesmente não estarmos acometidos de alguma enfermidade, mas também estarmos com a cabeça boa, com a parte psicológica em dia. Representa termos boas atitudes, bons hábitos e cuidarmos das pessoas. Aliás, cuidar das pessoas, contribuir, alertar, orientar e prevenir de muitos males são os principais objetivos deste programa, que é exibido há mais de 2 décadas. O Saúde e Qualidade de Vida está entrando no ar. Olá, queremos agradecer desde já a sua companhia aqui no Saúde e Qualidade de Vida, que entra hoje em uma nova temporada com edições inéditas, um novo cenário, uma nova roupagem. E, para mim, é um prazer retornar à apresentação do Saúde, a exemplo do que fiz por um bom período no início dos anos 2000. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é possível dividir em 4 ondas as consequências da pandemia de Covid-19 na saúde. A primeira se refere à sobrecarga imediata sobre os sistemas de saúde. A segunda está associada à diminuição de recursos na área de saúde para o cuidado de outras condições clínicas agudas, devido à realocação de verba para o enfrentamento da pandemia. A terceira tem relação com o impacto da interrupção nos cuidados de saúde de várias doenças crônicas. A quarta inclui o aumento de transtornos mentais e do trauma psicológico provocados diretamente pela infecção ou por seus desdobramentos secundários. Saúde mental na pandemia é o assunto de hoje do Saúde e Qualidade de Vida. Por isso, nós estamos recebendo hoje Marcos Ibner, psicólogo especialista e mestre em educação, vice-diretor da FISMA, Faculdade Integrada de Santa Maria, coordenador-geral do CISEPS, Centro Integrado de Serviços, Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde, e Psicoclin, Centro de Referência em Processos Clínicos em Psicologia. Olá, professor, prazer em tê-lo conosco neste novo momento aqui do Saúde e Qualidade de Vida. Prazer em tê-lo conosco, professor. Prazer é todo meu e sucesso para nesse novo programa, nesse novo projeto. Novo momento. Novo momento, sem dúvida nenhuma. Falando em momentos, né, a gente falar em novos momentos é sempre importante, né? É verdade, é verdade. Professor, e eu já vou aproveitando aí o gancho do novo momento, antes até de começarmos os nossos questionamentos, para lhe perguntar, né, lhe pedir até como uma posição sua, né, como uma visão geral sua, de toda essa situação que a gente vive hoje, né, professor? É algo assim que tomou conta do mundo, é o mundo inteiro, não existe mais aquele localismo, né? E, enfim, algo que chegou na nossa vida e que transformou, né, professor, muitas vidas. O que dá para o senhor dizer como, né, como uma avaliação, uma análise geral de toda essa situação que a gente vive agora já há mais de um ano, né, professor? Eu acredito que é indiscutível que os efeitos de uma pandemia, e já que a gente está tratando aqui de saúde mental, né, eles são universais, eles são o mundo todo, né? Porque não é só uma questão que se discute sobre o efeito do vírus propriamente dito, né, como uma doença, né, desenvolvendo uma doença, mas o impacto que isso tem na sociedade como um todo. E somos seres sociais, afinal de contas, em qualquer lugar do mundo, e isso tem uma interferência direta, né?
Sobre isso, tem dados importantes que demonstram, né? Vamos pegar o caso da China, que é onde tudo iniciou, né? Onde surge o vírus, onde tudo começou. Onde tudo começou, né? As pesquisas mostram que 50% da população, diante da pergunta de que se sintomas depressivos surgiram ou se intensificaram, 50% da população reconheceu que durante a pandemia, né, isto ocorreu. Estamos falando da China. Veja o que é 50%. No Canadá, por exemplo, indo para um outro país, uma outra cultura, né? 48% dos profissionais da saúde relataram que tiveram um impacto direto no seu comportamento, no seu estado de humor. E quando a gente diz comportamento, a gente está dizendo que esses profissionais alegam e reconhecem que durante a pandemia consumiram mais álcool, consumiram mais alimentos, consumiram mais medicamentos, ou seja, há uma disfunção, né, na sua saúde, e que, segundo eles, está diretamente atrelado ao seu ritmo de vida e ao impacto emocional que isso produziu. Então, 2 exemplos, China e Canadá. E, bom, no Brasil nós estamos aqui, né? E não é nada difícil e faz parte do nosso contexto, nossa realidade, que o impacto na saúde mental é próximo, são as mesmas proporções, as pesquisas mostram, isso é muito parecido. Então, até mesmo os dados, nós falávamos há pouco, né, antes de iniciarmos, que nós, a Psicoclin, estávamos analisando alguns dados de pesquisa para entender se existe algum público específico, existem algumas regiões que são mais ou menos afetadas, e é impressionante como as pesquisas demonstram uma similaridade, uma pesquisa muito próxima. Quando se fala em níveis de ansiedade, níveis de depressão e outros transtornos, é geral, os indicadores mostram 7, 8 pontos percentuais de diferença. A diferença não é grande. Não é grande. Isso que nós estamos falando de países que têm uma infraestrutura de enfrentamento, de políticas de enfrentamento muito diferentes e que afetam, portanto, a vida em sociedade. E, no entanto, isso é muito parecido, né? Então, eu acredito que isso mostra global, a questão não é local, né? Em toda, nós estamos falando de condição humana, né? E isso, acho que isso tem que se atentar a isso, acho que tem que ficar muito atento, porque nós precisamos discutir mais essa questão da saúde mental, porque o impacto é geral e, bom, as consequências de uma péssima saúde mental na qualidade de vida, automaticamente nós estamos falando de um desenvolvimento social diretamente impactado. Professor, e essas demandas, então, a nível mais local, Brasil, enfim, aumentaram bastante, né? Em que proporção isso, professor, o que dá para se dizer? Eu posso falar em termos de proporção e também o que tem surgido, né? Nós no CISEPS, né, e mais especificamente no Centro de Referência em Psicologia, a gente percebe uma procura maior, vamos pensar em 20%, o que aparentemente é pouco se a gente analisar o cenário, né? Que parece que ele é mais, e é realmente trágico, vamos dizer assim, mas é bem verdade que o aumento é de 20%, só que os pacientes que já estão, as pessoas que já buscam atendimento, que já estão em psicoterapia, eles também intensificaram seus sintomas. Então nós temos um prejuízo na saúde de quem já tinha, de quem já estava com dificuldade, e eu estou falando no início da pandemia, e até agora, passado um ano. Você vê um agravamento, né, contínuo, né, surgindo, e quando a gente fala de agravamento, você percebe que as pessoas elas estavam num grau de limitação, ou então de sintomatologia, e chegam ao ponto de se sentirem totalmente incapazes, né? Ou seja, nós estamos percebendo
uma evolução nos índices de incapacidades, né? E claro que tem várias formas de intervir nisso, e eu acho que esse é o ponto. Acho que há uma crescente procura, uma crescente, um reconhecimento de que a saúde mental está sendo prejudicada, é um reconhecimento claro, evidente, mas também, e aí me preocupa muito, é a severidade desses sintomas, né? O quanto isso evolui para questões mais mórbidas, né? Nós estamos falando de depressões profundas, de crises de ansiedades agudas e todas as implicações inerentes a isso. Então, professor, quem na verdade já sofria de algum transtorno mental ou já estava tratando, já estava em tratamento, relatou, quer dizer, se constatou uma piora, digamos assim, e relacionada, logicamente, à pandemia. Eu acho que essa relação com a pandemia é importante a gente fazer, né? E eu tenho, onde a gente tem passado, conversado, até discutido no âmbito da saúde com a equipe, a gente precisa ter em mente que a ideia da qualidade de vida a partir da saúde mental, da doença mental ou do transtorno mental, ela não é nova, não é a pandemia que trouxe isso. A gente tem evidências claras de que, e uma evidência, um fato, né? A Organização Mundial da Saúde apontava em 2011, né? 2011, 2012, não me recordo bem exatamente, mas é um desses anos, que em 2020 nós chegaríamos, um dos problemas mais graves da humanidade seria a depressão, né? Nós estamos falando de muito antes da pandemia. Só que o que acontece? Nós já vínhamos numa crescente de adoecimento mental, por várias razões que a gente poderia discorrer por várias, mas não é o caso. E a pandemia, ela tem um impacto significativo porque ela muda tanto o cenário, ela muda tanto a dinâmica das nossas vidas, que ela coloca, ou melhor, ela retira um certo estado de coisas, uma certa ordem que nós tínhamos em nossas vidas, e para dar conta, nós lançávamos mãos daquilo que nós sempre fomos e nos constituímos ao longo da vida. Então, vou dar um exemplo bem prático aqui. Vamos falar de uma compulsão. Não é que a pandemia trouxe a compulsão. A compulsão sempre fez parte da humanidade. Já existia e nós temos as nossas, ou vamos pegar uma compulsão, uma síndrome de pânico, uma crise de ansiedade aguda, um transtorno de personalidade. Isso sempre existiu. E mesmo assim, nós atuávamos e nos articulávamos com a sociedade, trabalhando, mantendo nossas relações familiares, estreitando a nossa vivência e aquilo que nós fomos e somos como sujeitos, que levamos anos para construir, com as nossas dores, com as nossas vitórias, com as nossas emoções, com os nossos medos. Isto estava tudo num lugar. E de uma maneira súbita, e aí que vem a questão, que a gente pode considerar traumática, ela retira todos esses elementos da dinâmica social e nos convoca a responder. Só que nós, para respondermos, o que nós estávamos preparados e aquilo que nós somos e engendramos ao longo do tempo, não mais dá conta dessa situação. Ou vamos negar que ser pai em pandemia é diferente do que antes da pandemia. Vamos negar que ser profissional, em qualquer área, é diferente. Não é igual, é muito diferente. Ser estudante não é igual. Ser professor, ser empresário, ser jornalista é diferente. E no momento que eu preciso responder para esses momentos diferentes, eu preciso encontrar em mim uma nova condição. E olhar para nós, não vamos nos enganar que olhar para nós não é um bom exercício, via de regra. Definitivamente. Ele, no mínimo, ele nos convoca a ter um sentimento de uma sensação, ele produz em nós como consequência dessa reflexão, porque agora eu convivo mais com os pais, convivo mais com a mãe, convivo mais com a família, convivo mais
de maneira, e comigo mesmo, portanto, né, porque eu tenho que rever uma série de questões. Ao revermos nós começamos a nos indagar de maneira mais profunda. Será que minhas decisões foram certas? Será que eu vou dar conta? Será que eu fiz certo em fazer aquela dívida antes disso? Como é que eu vou pagá-la? Eu coloco em xeque as minhas decisões. Professor, e essa reflexão hoje, ela deve ser muito maior, né, para aquelas pessoas que vivem mais solitárias, né, que moram sozinhas, enfim, né, que me ocorreu agora, porque as pessoas estão todas juntas, né, estão mais, né, dentro de casa, a família, mas, enfim, 2, 3 integrantes, daqui a pouco tem aquelas pessoas que moram, que são sozinhas, né, então essa reflexão, ela é muito maior, né, para essas pessoas, né. Ela acontece porque era uma tendência, né, as pessoas viverem mais sozinhas e tal, as famílias menores e tal, mas mesmo nas famílias maiores, tem essa questão de uma autorreflexão, né, e aí a autorreflexão tende a gerar, mesmo quando eu tenho que dentro da família começar a me questionar como é que eu dialogo com meu filho, como é que eu tomo minhas decisões agora, porque eu estou sob outros estímulos. Em resumo, é como se nós tivéssemos uma cultura e um mundo que não parou de nos cobrar e nos exigir. No entanto, a forma de nós respondermos agora exige outras características. E essas características, no mínimo, esse estado solitário que nós, quando olhamos para nós, né, numa autorreflexão, e a gente se depara com um certo vazio, com um certo medo, com uma desesperança, a gente começa a lançar uma visão para o futuro e é como se nós nos angustiássemos mais. Um grau de ansiedade se amplia, porque afinal de contas, além de dar conta que eu sempre dei, agora eu preciso ainda me ressignificar, eu preciso reconstruir um modo de ser. Um exemplo, o adolescente faz o que se ele não tem mais a escola presencial? É difícil. É diferente no nível. Professor, nós seguimos conversando mais. Estamos falando com o professor Marcos Ibner sobre saúde mental na pandemia. O Saúde e Qualidade de Vida faz um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A SOS Amazônia nasceu com a missão de defender a floresta e toda a sua diversidade biológica. Apoia povos e comunidades tradicionais por meio de 7 projetos e 2 campanhas, alcançando mais de 5.000 famílias nos estados do Acre e Amazonas. Promove os valores da Amazônia, pois acredita que fazer essa conexão é a melhor forma de ajudar o mundo. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold
Estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida de hoje. O nosso assunto é saúde mental na pandemia. E estamos conversando com o professor Marcos Ibner. Professor, o senhor falava no bloco anterior a respeito daquelas pessoas que já tinham, algum tipo de problema, enfim, algum transtorno. Mas agora eu queria lhe perguntar a respeito das pessoas que, de certa forma, eram saudáveis, professor? Pessoas que não viviam uma situação normal, sem nenhum problema. Elas desenvolveram algum transtorno? Quais são os mais frequentes? O que dá para se dizer para aquele indivíduo, para aquela pessoa que até então, tinha uma saúde mental, realmente muito boa? Primeiro que, se a gente partir do princípio que saúde mental está diretamente atrelada, e aqui eu aproveito a oportunidade para um pequeno conceito, um breve conceito. Eu acho que a saúde mental, ela está diretamente atrelada à autonomia que a gente tem sobre nós. Então, no momento que aquilo que eu sou, compulsivo, obsessivo, todos esses sinais que todos nós apresentamos, porque de alguma forma, não sei se alguém é tão normal ou tão saudável assim, que em algum momento não tem altos e baixos e tem que se haver com algumas questões. Eu acho que é por isso que a gente precisa dos outros também. E eu acho, portanto, essa condição de saúde mental, quando a gente diz em normalidade, ela foi afetada, sim, e ela foi afetada à medida em que alguém que tem uma característica, eu estou usando aqui mais agora a compulsividade, mas simplesmente por opção, ela desenvolveu de uma maneira mais intensa os sintomas, porque não consegue estabelecer mais uma relação possível e da mesma forma que ela vinha fazendo antes. Então, no momento em que, e é claro que a gente tem que tratar isso de maneira muito individualizada, tem pessoas que durante a pandemia se empoderam e conseguem transformar suas vidas através de inovação, através de vários mecanismos de defesa contra esse aplicativo. Agora, de modo geral, ou pelo menos uma grande parte, perde a autonomia, ou seja, o meu sintoma, a minha característica, ela ficou tão intensa, e quando eu tenho sintomas, acho que a melhor maneira aqui de dizer é como exemplo, pessoas que passam a vida reproduzindo situações nas suas vidas. Ele planeja, toma decisões para mudar e ele acaba caindo no mesmo lugar. Isso é uma tendência, uma compulsão à repetição. Numa visão assim bem ampla, para dar um exemplo. Aquela pessoa que chega no consultório e diz, olha, eu estou há 10 anos, eu estou há 7 anos e já mudei 3 ou 4 vezes e parece que o problema não muda. É uma tendência compulsiva e a repetição. Ou então uma compulsão por compra, compulsão por outros tantos objetos definidos. O que acontece? Sem a pandemia, eles estabeleceram um modo de viver. Agora, quando ele perde a autonomia, e o que significa isso? Eu quero fazer, mas já não consigo mais controlar. E, por exemplo, a minha compulsão era compras. Tem muitas pessoas com isso. E elas iam organizando suas vidas para dar conta. Veio a pandemia, colocou uma série de restrições, mesmo que ela pode comprar pela internet e tal, mas a questão dela não é só a compra do objeto, mas é toda a relação que ela tinha com o mundo externo que fazia isso. Como ela não pode mais, ela perdeu totalmente o controle sobre como reagir quando essa impulsão vem. E esse controle, aí estamos falando de uma pessoa tida normal, não é porque ela é compulsiva que ela é doente, porque ela estabeleceu uma forma dela lidar com o mundo e que era aceito. Enfim, mas num momento de pandemia em que a regra do jogo muda, a reação pode ser impulsiva, a reação pode ser desproporcional com alguém que está junto. Quando eu perco a autonomia sobre quem eu sou, sobre o meu comportamento, sobre a minha atitude, aonde eu quero, mas não consigo mais controlar,
é nesse momento em que se instaura um transtorno. E aí, respondendo a sua pergunta, sim, as pessoas ditas saudáveis, né, talvez como muitos de nós, aquilo que era natural e que só nós sabíamos que nós sofríamos por ser quem somos, nesse momento se torna visceral, vem à tona com toda a força do mundo. E aí nós estamos diante de um transtorno, porque afinal de contas eu não consigo me relacionar, eu prejudico o meu trabalho, prejudico aquilo que me dava legitimidade até então. Agora não posso mais. Então, sim, aumentou pessoas que eram saudáveis nesse contexto que eu estou dizendo, né, nessa perspectiva, elas passaram a estar totalmente desregradas e fora do controle. É por isso que a gente ouve aumento de violência familiar, né? Nós temos um aumento significativo no número de separações e também litígios, também porque é outra circunstância. E, enfim, as pessoas mudaram muito. Então, tenho certeza que pessoas normais passaram a conviver com sintomas mais fortes, sim. Professor, um fator assim muito importante, né, nisso que a gente vive que é a pandemia, crise financeira, né, a questão econômica, também um grande motivo aí, um grande fator para que as pessoas realmente adoeçam, né? Acredito eu. Se a gente partir do princípio de que tudo que está à nossa volta nos afeta, né? Como eu disse antes, a pandemia trouxe para nós um novo cenário e isso é um estímulo, isso cria estímulos diferentes sobre nós. Imaginando o mundo que a gente vive, momento histórico e o espaço e o tempo que nós vivemos, em que o dinheiro tem uma conotação quase que subjetivante, ou seja, o que seríamos nós sem o dinheiro tem um valor para além da moeda, ele tem um valor de identidade, ele tem um valor que nos confere uma série de outros aparatos à nossa personalidade, ao nosso dia a dia. Então, como sujeitos sociais, você imagina viver num cenário em que a todo momento nós estamos à espreita de afetar o nosso financeiro, de diminuir o meu poder aquisitivo, de eu ser, e aqui o exemplo que nós usávamos também antes de iniciarmos, né? Lembrando que o país, né, toma medida, o Estado, né, em nível federal, enfim, ou em qualquer instância, né, na federação, ele resolve emitir uma medida provisória em que bom, porque é uma medida importante, em que permite às empresas reduzir o salário, reduzir o número de trabalhadores, flexibilizando a legislação trabalhista de modo excepcional. Bom, se antes da pandemia, antes dessa medida, já vivíamos num país em que a questão do emprego era importante, também pela remuneração, e ninguém avisou que viria a pandemia, quantas pessoas se endividaram, quantas pessoas tomaram decisões importantes na vida e que fizeram isso baseado num cenário e agora é outro. Nessa circunstância, é razoável pensar que eu tenho mais elementos para ansiedade, eu tenho mais elementos para a constituição de angústias, porque o que eu preciso fazer para dar conta de manter o meu emprego já é sobre-humano. E as condições que estão dadas demonstram, pelo menos por indícios, de que nem isso basta mais. Então é como se queira ou não, querendo eu ou não, ou nós, né, como um todo, não há esforço que negue o que a pandemia pode me trazer, ou seja, a perda do meu poder aquisitivo. E aí vem tudo junto. Qual é a minha relação com meu filho, qual é a relação afetuosa da minha família, porque tudo impacta. Então, esse é o problema de ser súbito, de ter um evento súbito como foi a pandemia. Ele não prepara, ele nos deixa passivos, e essa passividade é angustiante no mínimo. Professor, temos aí pessoal da linha de frente, né? Médicos, enfermeiros, enfim, pessoal da área da saúde, psicólogos, né? Quem cuida e como cuidar de quem cuida?
das pessoas, professor, também é uma questão bastante delicada, né? Isso é uma questão, eu penso muito quando essa pergunta vem, porque aí tem dois sentidos, né? Como cuidar e por que vias, né? Ou seja, eu poderia dizer aqui, primeiro, eu acho que a primeira questão é profissional. Nós temos que entender, temos que levar a sério a saúde mental por tudo que ela representa, né? Então, numa pandemia, é importante considerar que nós estamos a todo momento falando de morte. Nós estamos falando de um sofrimento que extrapola um mero sentimento de tristeza. Estamos falando de pessoas que estão desistindo da vida, e não só em função da Covid, a questão da morte como o luto que é inerente a quem perde um ente querido, a proximidade que se tem cada vez mais de alguém doente, enfim. Mas eu acredito que a desesperança deve gerar um problema ainda maior, que se soma a esse, né? E que está colocando também, contribuindo para o colapso do sistema de saúde, né? Porque, afinal de contas, uma pessoa que deprime, que risco de suicídio e tal, também produz um efeito sobre o sistema de saúde. Então, quando perguntam como fazer, primeiro, eu acho que nós temos que entregar isso na mão de profissionais, né? E aí eu estou falando de psicólogos, eu estou falando de psiquiatras, eu estou falando de uma terapia farmacológica, enfim. Mas a abordagem, para que a gente não fique só na ideia do profissional, porque nem todos vão ter acesso, né? A abordagem, quando essa pergunta vem e eu fico pensando como nós todos contribuirmos, né? Como instituição, como sociedade civil organizada, que discurso a gente pode ter no atendimento ou quando a gente quer levar uma boa... como eu faço uma intervenção nesses casos, né? Eu acredito que a gente precisa naturalizar um pouco o momento que a gente está vivendo. E eu vou, em poucas palavras, dizer o seguinte: eu não estou dizendo que não é trágico, que não é um problema e que a gente tem que enfrentar ele com todo o rigor e ter uma consciência, uma ética que prevaleça o coletivo. Mas eu estou dizendo que nós não há como negar que o momento é de uma certa melancolia, que o momento... Eu não posso inventar outro contexto, outra realidade que não essa, que impera sobre a minha vida e que exige uma certa reflexão. Então, primeiro ponto, eu não posso me sentir mal ou então até construir um conceito depreciativo porque eu não estou me sentindo bem durante a pandemia, até colocando em dúvida alguns valores. Primeiro ponto é esse, porque isso também convoca a gente a buscar alternativas. Então, que a gente possa construir isso no dia a dia e até se surpreender conosco. É uma situação muito real, né, professor, que está na nossa vida. Professor, nós estamos já quase chegando ao final do programa, temos um minutinho final ainda, e aí eu queria só que rapidamente o senhor, né, fechasse, tentando falar para o nosso telespectador quais as alternativas, ou enfim, de tratamento, ou até de hábitos de vida, né, que as pessoas possam aplicar na sua vida nesse momento, né, já mais de ano que vivemos nessa situação, para que de certa forma se possa evitar um adoecimento, digamos assim. Eu vejo que a conduta que a gente vai tendo no dia a dia, baseado no que eu acabei de dizer sobre entender que é um cenário real e que ele vai ser vencido, ele parte do princípio de que eu devo reinventar pequenas coisas no dia a dia. É difícil dar fórmulas de como cada um deve se comportar, mas partir do princípio de que situações que eu posso inventar e que me permitem me surpreender são importantes. Eu vou citar é Mário Quintana que diz, né, se você sorrir 1 minuto no dia, né, aquele dia valeu a pena, né? É a ideia de que nós, diante do cenário que a gente vive, é tentar ver o quanto pequenas coisas que antes eu não fazia podem fazer um novo sentido para mim. Eu posso me redescobrir. Isso ameniza. E, por fim, eu quero dizer o seguinte, que tudo indica, pelos dados, pelas informações que a gente tem em nível de mundo,
que a vacina deu certo. E, portanto, que nós possamos ser, mesmo num cenário tão negativo, tão real e tão trágico, que a gente possa começar a ser um pouco mais otimista. Tá certo. Afinal de contas, os países que já desenvolveram, que já têm uma grande parte da população vacinada, demonstram que o índice de contaminação diminuiu muito. Vamos pensar nisso para frente? Vamos fazer a nossa parte agora e abraçar esse sentido e imaginar como vai ser daqui a meio ano, um ano, porque não é um imaginário, porque vai ser assim se tudo andar como está andando. E que a vacina chegue, né, professor, cada vez mais para todos nós. Marcos Ibner, psicólogo especialista e mestre em educação, vice-diretor da FISMA, Faculdade Integrada de Santa Maria, entre outras atividades, né, que nós já citamos aqui no início do programa. Professor, queremos agradecer imensamente sua presença aqui no Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Muito obrigado por ter vindo. Teríamos, é claro, assunto para muitos outros programas, né, porque realmente é um assunto complexo que exige, né, muito mais explicações, enfim, relatos, mas queremos agradecer pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Saúde e qualidade de vida é o que a gente espera para todos, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, nós que agradecemos. Saúde e qualidade de vida encerra por hoje, mas voltamos na próxima edição. Muito obrigado por ter estado conosco, obrigado pela sua audiência. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimento nutricional para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4. Soluções empresariais.